Olá, muito boa tarde, muito bem-vindos ao programa Amores e Dores do Empreendedor, Desmistificando o RH. E hoje o nosso assunto, eu tenho certeza que você já ouviu falar, motivação. Mas eu não posso começar sem minha parceira, Alessandra. Muito bom, achei que você fosse esquecer de mim. Nunca. Olá, sejam muito bem-vindos, boa tarde. Hoje, como a Regina disse, o tema é, no mínimo, instigante. E acredito que você já tenha ouvido falar muitas coisas sobre isso. Aliás, na internet, o que se bem fala e tem aos montes é o que é motivação e como motivar as pessoas. Mas eu tenho algumas perguntas e acho que eu passo para você, mas também para você que está aí nos assistindo responder. Não que você precise nos devolver, mas pense. O que te faz sair de casa? Olha, o que me faz sair de casa é algo que seja desafiador, algo que me dê a palavra tesão. Eu acho que a gente já pode falar, já estamos íntimos para falar sobre isso. E aquilo que realmente me faz satisfeita. Então, sair de casa, para mim, tem que ser um grande prazer. E hoje, sair de casa para falar com vocês, para fazer o meu trabalho e desenvolver as minhas atividades é algo que me motiva. Olha só, então a palavra motivação já começou a aparecer, né? Pois é, já está aí presente. E o que faz você permanecer mais tempo no trabalho, Rê? Porque eu acredito que isso também seja uma dor do empresário, né? As pessoas precisam ficar mais tempo em determinados momentos e nem sempre acontece. E quando acontece, vem uma questão muito lógica por trás. O quanto a mais eu vou ganhar sobre isso? Olha, dinheiro é o menos importante, né? Eu acho que se eu me satisfizer, né? Fazendo um trabalho bem feito, tendo reconhecimento por esse trabalho e tendo a satisfação pessoal de que tudo o que eu poderia fazer, eu fiz com todo o amor e carinho, a remuneração ela vem como complemento de tudo isso. Então, é isso que me motiva, é ser reconhecida, é saber que o trabalho foi bem feito e que as pessoas se sentiram satisfeitas. Pois é, né, galera? A Regina falou aí de algumas coisas que são importantes. Reconhecimento, satisfação, se sentir ouvida. E quando nós falamos sobre motivação, muito se fala o que eu tenho que dar para alguém para que esse alguém se sinta motivado para trabalhar comigo. Motivação, primeira coisa que nós precisamos esclarecer, e essa é a mais importante de todas: ninguém motiva ninguém. Então, gestor, não cabe a você motivar os seus funcionários. Cabe sim a você dar condições para que ele se motive. E aí tem um dado interessante, nós já falamos sobre isso em algumas lives anteriores, e ontem eu vim de um congresso e acabaram reforçando isso também, o número de pessoas engajadas e desengajadas no mundo. E olha que bacana, o Brasil, não só o Brasil, né? A América Latina, sim, de uma forma geral, tem apenas, sabe quanto? 23% dos nossos profissionais são engajados. O restante estão entre desengajados e ativamente desengajados, que são aquelas pessoas que são seus detratores. Dados fresquinhos, super atualizados. Ou seja, se eu tenho 10 funcionários na minha empresa, eu posso dizer que 2 estão indo bem. Motivados. Estão engajados. O restante estão se sentindo confortáveis para exercer as atividades deles e cada vez mais dando gás para isso. E cadê o resto? E aí, fazemos o quê? E os outros? Já sei, manda todo mundo embora.
Eu acho que não é uma boa solução, né? Contrata tudo de novo, Regina. Nossa, aí você vai investir uma grana pesada. A gente já falou disso em seleção. Treina tudo de novo. Ixi. Aí vai Não tempo é? de novo. Então, a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Se nós temos aí 70 e tantos % de profissionais dentro do nosso universo que não são engajados, o que nós, como gestores e empresários, líderes, podemos fazer para reverter essa situação? Aí vocês pensam assim, você acabou de dizer que ninguém motiva ninguém, eu tenho que fazer o que mesmo? Pois é. Você tem um papel muito importante. A gente vai discutir um pouquinho disso hoje. Pois Mas eu é. queria fazer já que a Alessandra me fez algumas perguntas, deixa eu fazer uma pergunta para ela. Alessandra, conta um pouquinho da tua história profissional, né? Os seus sucessos. Como é que foi? Você se sentiu motivada? Os meus sucessos, os meus insucessos. Não é porque a carreira não é feita apenas de coisas positivas. Eu sei disso, mas eu queria frisar o mais positivo. Muito obrigada. Na realidade, eu sempre fui muito apaixonada pelas coisas que eu faço, né? E eu caí de paraquedas na psicologia e caí acertado, né? Hoje não é uma realidade de todos você fazer a primeira formação e se sentir bem no que faz, e eu sou uma privilegiada em relação a isso. Mas também parou por aí, porque o restante sempre foi tudo muito difícil conseguir. E não acho que eu seja uma privilegiada ou eu seja a única escolhida para isso, porque, como eu, outros tantos que estão aí tiveram tantas dificuldades ou mais do que eu tive. A questão é como você faz as suas escolhas e o que te leva para frente. E aí entra a tua pergunta, a tua motivação. Né? A minha motivação sempre foi: eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, ou seja, através da educação, ou seja, através do desenvolvimento. Eu quero, de alguma forma, fazer mudança na vida das pessoas. E quando a gente tem claro qual é o nosso ideal, né? Aqui a gente fala muito sobre nossos sonhos, né? Aqui nós falamos muito sobre propósito, e aí até fazendo um link com o que você falou, definir propósito não é fácil. Não. É lento, é um processo demorado. Então, quando a gente fala, siga o seu propósito, se você não tem siga o seu sonho, porque o teu propósito ele vai aparecer. Né? Se você não tem ele tão claro, ele vai aparecer. Eu não sei claramente qual é o meu sonho, mas você tem muito forte quais são os seus valores. Né? O que te faz ser a pessoa que você é hoje. E eu sempre fui muito fiel aos meus valores. Né? Então, se eu não concordava com alguma coisa, eu não fazia, mas eu não fazia não de uma maneira infantilizada, como muitas pessoas hoje falam, eu não faço porque eu não quero, porque eu não gosto, não é isso. Mas sempre foi tudo muito pensado, porque eu não tive muitas oportunidades, as poucas que eu tive que usar muito bem. Então, o que hoje me motiva, o que faz eu levantar, e motivação é exatamente isso, motivo para agir, né? Motivo para ação, né? Então, o que me faz hoje levantar e falar todos os dias, eu vou com fome, cansaço, doença, estresse, cobrança, pressão, família, trânsito. Aliás, quem não tem tudo isso hoje? Eu vou dizer que você não é uma privilegiada. Acho que todos nós passamos por isso hoje, na nossa vida. Eu gostaria de dizer que eu sou uma privilegiada e que só eu tivesse tudo isso. Não é verdade. Sou eu e praticamente todos os brasileiros, guardada aí as devidas proporções, têm a mesma coisa. Mas se vale aí como uma dica, né, sobre esse tema em relação a mim, sigam os seus sonhos, sigam os seus valores e direcionem as suas energias para isso. Isso faz muita diferença. E talvez, sem querer, eu já dei a primeira dica para os gestores, para os empreendedores, né? Qual é o sonho ou quais são os valores dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus prestadores de serviços? Você já parou para se perguntar sobre? Já parou para pensar sobre? São palavrinhas importantes que você colocou aqui, né? Sonho, que é uma coisa que te leva realmente, te move para frente. Oportunidade, quem não pega a primeira oportunidade, se agarra nela e segue em frente. E por todas as dificuldades que possam ter para que essa oportunidade realmente se concretize, gente, vocês vão suar muito. Vai suar demais.
Com certeza, né? E falando em Suaren, falando nessa parceria que a gente tem hoje com a Ping Play, seja muito bem-vinda, Fernanda. Acho que nós já temos uma participação. Nossa, vamos lá então. Olá, boa tarde Alessandra, boa tarde Regina, boa tarde para vocês que estão nos acompanhando em mais um episódio desse programa tão interessante, agregador e que realmente faz a gente parar para pensar nos nossos conceitos, né? Eu já tô me sentindo meio velha ouvindo vocês falarem, porque eu talvez não faça parte dessa geração, mas eu posso até, talvez para me explicar melhor, eu me sinto naquela geração que pensava que não, o emprego já basta para o cara se sentir motivado para trabalhar. Ele já tem o emprego, ele tem o salário, mas as coisas mudaram, né? Hoje os seres humanos são vistos de uma forma muito ampla e é preciso deixar de lado esses velhos conceitos porque eles não funcionam mais. Não é mesmo? Bom, temos aqui a participação da Ana Lúcia Feng Shui. Ela diz o seguinte: parabéns, estou vendo vocês aqui no meu escritório. E ela completa: reconhecimento, satisfação, isso motiva. Muito bom, aí, né? Ana. Motiva. Bom, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, que tem até um pouco a ver com o que eu estava falando, né? De tirar essa roupa velha, de pensamentos velhos e colocar uma roupagem nova na gente, nos nossos pensamentos e se abrir para essas novidades, para essas modernidades e para essa nova visão do ser humano, né, que é enxergá-lo em 360 e tentar completar todas as lacunas, né, de cada pessoa para que todos se sintam completos e satisfeitos e trabalhem de forma satisfatória, não só para a empresa, mas para si mesmo, né? Bom, vamos lá. Obrigatoriamente, eu preciso dar alguma coisa para motivar o meu funcionário? Alguma coisa? Como que funciona isso, meninas? Excelente pergunta. Antes de responder a pergunta, muito obrigada pela participação de todos, né? E continuem participando, por favor, isso é o que faz o nosso programa ficar bastante rico. Mas antes de falar, eu preciso dar alguma coisa, nós precisamos entender principalmente, existem outros vários, mas tem dois que eu acho que nós precisamos conversar aqui para poder clarificar algumas coisas, que são dois tipos possíveis de motivação: motivação intrínseca e motivação extrínseca. Mas o que é isso tudo, Alessandra? Nomes bonitos? Lindos. Não é? O intrínseca já está mais claro aí para mim. O que é motivação intrínseca? É aquela que faz você levantar da cama todos os dias, é aquela que faz você trabalhar por horas a fio, é aquela que faz você ir trabalhar debaixo de sol, de chuva, resfriado, doente, é aquela que mesmo sem você ter nada em troca, você faz, né? É de dentro para fora. Essa é o que nós precisamos desenvolver, ou que nós precisamos desenvolver não, porque é dentro. Colocar para fora. Né? Mas que nós precisamos criar um ambiente positivo para que os nossos colaboradores entendam e mostrem. Né? E a gente tem uma outra, não significa que essa outra seja ruim, que é a extrínseca. O que eu faço, eu vou ser recompensado de alguma forma. Em vendas isso é muito comum, né? Então você tem um salário fixo e você tem uma remuneração variável. Se você bater tua meta, você ganha. Se você não bater tua meta, você não ganha. Literalmente é a cenourinha na frente do cachorrinho. Literalmente é aquela que te faz, vai, anda, corre atrás dela, né? Tem algumas empresas que trabalham bem com isso, com a cenourinha na frente. Eu vou falar uma coisa meio feia agora, mas tem empresas que trabalham com a cenourinha atrás também, né? Aí vai a cenourinha na frente, vai a cenourinha atrás. E isso não é legal, né? Porque acontece, sim, acontece. É legal, é satisfatório? Não, né? Dá certo por um período de tempo, sim. Porém, aí respondendo a pergunta, Fê, que fizeram, né, eu preciso sempre dar alguma coisa. Se você acostuma os seus profissionais a sempre darem alguma coisa para ele produzir algo, você tá danado. As pessoas, elas não podem ser motivadas por algo externo. Vira moeda de troca. E aí, sempre que você der, é pouco. Vai querer sempre. É pouco. Aí vira leilão. Eu só faço se você me der alguma coisa. Poxa vida, e eu não estou dizendo aqui que nós não possamos dar coisas. Por que a gente não dá desafios?
Por que a gente não dá objetivos e metas para essas pessoas irem atrás? Né? E não reconhece essas pessoas quando efetivamente elas fazem um trabalho bem feito e dentro daquilo que é esperado. Isso tudo você só está incentivando que ela realmente se motive intrinsecamente, não é? Se você conhece bem, aí a gente volta para o nosso processo de liderança, que acho que foi lá atrás. Terceira ou a quarta live, não me lembro, que nós falamos sobre qual é o seu perfil de gestão, qual é o teu perfil de liderança. E independente de qual perfil você escolha ou você adote, você precisa ouvir as pessoas. Né? Mas falando em ouvir, diga lá, Fê, mais perguntas? Vamos lá, estamos de volta aqui. Bom, temos a Caroline Romano acompanhando a gente, a Roberta Oliveira. Inclusive, a Roberta deixa aqui uma mensagem. Ó, boa tarde, meninas. Boa aqui, tarde. Atenta para aprender com vocês. Muito obrigada. bem. Bom, vou deixar mais um desafio aí para vocês. A pergunta que chegou aqui pra gente, eu tô bem curiosa para saber a resposta, porque eu achei bem interessante a pergunta. Já passei por isso, inclusive. A pergunta é a seguinte, né? Já tentei de tudo para motivar meu time, deu certo. Porém, 2 pessoas que não dá certo, o resultado só cai. Nesse caso, como devo proceder? Ai, gente, é difícil, né? Às vezes uma ação funciona para quase todo mundo, mas quase não é tudo, né? Fica ali 1, 2, 3 pessoas que o resultado não vem. E aí? É isso aí. Isso é desafiador, hein? Isso faz parte do papel de gestão. Né? E aí reforça um pouco aquilo que eu falei antes da Fernanda entrar. Né? Você conhece de fato o seu colaborador? Você conhece de fato o profissional que está com você? Você conhece de fato o que pode fazer com que ele se potencialize a motivação deles? E ontem nesse congresso nós participamos, teve lá um palestrante e eu fiquei apaixonada pelo case da empresa. O nome da empresa é Reserva. E aí eles fazem o seguinte, na ficha, quando ele vai contratar o profissional, independente de qual é o cargo, ele pede para a pessoa colocar 3 sonhos que são possíveis serem realizados. E aí ele já explica o que não é possível. Por exemplo, quero ter um apartamento nos Estados Unidos. Isso não entra. Quero fazer um tour pelo mundo. Isso não entra. Mas sonhos que são pequenos, que por qualquer motivo você deixa de fazer. E ele trabalha o processo de reconhecimento das pessoas em relação a esses sonhos. Então, ele contou lá um caso, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava no escritório dele. Essa pessoa, ela fez um atendimento excepcional e como prêmio, mas não porque eu ofereci antes, pelo resultado do trabalho dela, ela ganhou lá 4 horas em São Paulo dirigindo a Ferrari que ele escolheu, porque o sonho dele era andar de Ferrari em São Paulo. Puxa. Né? Aí eu pergunto para vocês. Você entende dos sonhos mesmo, né? Pois é. Aí eu pergunto para vocês e para nós que fazemos o processo de gestão, o quanto eu conheço as pessoas. Esse é o primeiro fator. E aí, voltando um pouquinho lá atrás, você lembra quando a gente falou sobre recrutamento e seleção? Claro que lembro. Né? O quanto você foi atento ao processo seletivo, o quanto você olhou e escolheu bem o profissional que estava contigo. Caso isso não tenha acontecido, você ganhou de presente aquele profissional e falou, olha, tá aqui, faça a gestão. O quanto você alinhou feedback, o quanto você acompanhou, o quanto você orientou. Se você já fez tudo isso, acompanhou, orientou, treinou, direcionou, e mesmo assim a pessoa não quer, aí nós fazemos uma sociedade com ela, né? Ela sai, você assina o chefe, fala, beijo, tchau, vai embora. Eu não vejo outra alternativa. Não adianta eu querer mais do que você. E aí que o processo de comunicação, que a gente também já falou aqui, funciona, né? O quanto você está conversando com as pessoas, o quanto você está dando feedback para essas pessoas, o quanto você realmente está se interessando. Porque às vezes, aproveitando a pergunta aí que a Fê colocou, às vezes nós temos uma dessas pessoas que ela está com algum problema muito sério. E quando você tem um problema muito sério, realmente o teu rendimento pode cair abruptamente. E como está a sua motivação nesse momento? Com certeza ela está muito baixa, porque você está direcionando as suas forças realmente para conseguir conciliar
tudo que você tem para resolver na sua vida. Então eu acho que é realmente, vá conversar com as pessoas, né? Saiba o que está acontecendo. Às vezes esses dois que estão aí com baixo desempenho realmente podem apresentar alguma questão específica que requer um pouco mais da sua atenção. E esse sim é seu papel, gestor. Você precisa entender o que está acontecendo ao seu redor e com as pessoas que trabalham com você. Afinal, é um time, né? E é um time que tem que funcionar de uma forma coesa. A grande pegadinha daí, tanto da pessoa que fez a pergunta quanto da resposta, é: conheça o seu time e, principalmente, entenda o que você precisa. Tá? Entenda qual é a sua necessidade. E aí eu volto um pouquinho atrás também, né? Qual é o teu valor? Ou quais são os valores da sua empresa? Né? O que a dificuldade desse profissional está atrelada a isso, sim ou não? Se sim, o que eu faço? Se não, o que eu farei? Se você não consegue perceber isso, comece agora. É um exercício. E muitas vezes o ser humano tem a tendência de pré-julgar. De já começar dizendo: eu entendo que, eu acredito que, eu acho que. Para, não acha nada, não entende nada, não pensa nada. Escuta o que o profissional está dizendo e presta atenção no que de fato essa pessoa está dizendo. Uma coisa que é importante para motivar as pessoas ou para estabelecer esse ambiente gostoso é: comprometa a pessoa com a tua empresa. E você não vai comprometer ninguém sendo autoritário. Você não vai comprometer ninguém sendo mandão. E isso, eu ouvi uma definição sobre autonomia que eu achei perfeita. Perfeita. Autonomia não é ausência de limite. Mas autonomia é deixar claro quais são os seus limites. Isso mesmo. Perfeito. Eu achei perfeita a definição. Nossa, perfeita. Se você deixar claro para as pessoas que trabalham contigo até onde elas podem ir, por que você não pode acreditar nela? Isso compromete, isso faz com que as pessoas levantem da cama, isso faz com que aquele profissional atenda ao seu cliente da melhor forma possível. Seja você uma empresa de serviços, uma empresa de produtos, você é uma empresa pequena, grande, média, nacional, multinacional, não importa. E sempre vale dizer, o adulto, ele se guia e ele vai para frente, ele aprende e ele se desenvolve quando ele vê sentido nisso. Então, se as pessoas também se comprometerão porque elas estão vendo sentido nisso. Isso tudo está interligado, né? Pense nisso, pense como comprometer as pessoas. Eu sou movida a desafios, eu acredito que a Alessandra também. O quanto você está desafiando as pessoas que trabalham com você? O quanto você está dizendo para elas que se elas chegarem naquele ponto ali, na frente, uma meta que você definiu pode fazer toda a diferença. Pois é. Então, eu vou além, Rê. Uma meta que você definiu. Por que nós temos que definir as coisas? Porque não, às vezes, ele mesmo definir essa meta e querer atingir isso. Não é? E aí quando eu falo nós, eu estou falando gestores, empresários. Nós, gestores, empresários, donos, nos colocamos num patamar, às vezes, acima. Desce do patamar. Lá no passado, como a Fernanda falou, ok fazer assim. Hoje, não ok, porque as pessoas mudaram. Então, desce do patamar e diz para as pessoas o seguinte: eu tenho uma meta, eu tenho um cliente que ele tem uma meta para a empresa dele para os próximos 5 anos. Ele quer crescer 5 vezes a empresa em 5 anos. É desafiador? Muito. Sabe como que ele está definindo as metas com a equipe? De uma forma muito simples. Equipe, a nossa meta daqui 5 anos é aumentar o nosso faturamento em 5 vezes. Como cada área que trabalha dentro da empresa pode contribuir no ano de 2020 para atender esse objetivo? Pronto, você deu aí um desafio e tanto para que essas pessoas possam se dispor e disponibilizar. Você está dando autonomia para a pessoa definir, né, algumas coisas, mas isso não te isenta a responsabilidade de validar. Você é ainda o detentor da palavra de que faz ou não, mas quem planejou, quem validou aquilo, não foi você. E acreditem, as pessoas às vezes elevam a régua muito mais do que nós.
porque aquilo ela acredita, porque aquilo faz sentido para ela, porque aquilo traz motivação. E aí eu não estou dizendo para ela, se você definir a meta, eu vou te dar X reais a mais no seu salário. Eu estou dizendo para ela, me diga o que você pode fazer para que nós possamos crescer juntos. Agora, é claro que se eu cresço junto com a empresa, salário se torna consequência para aqueles empresários que têm bom senso, não é? Porque eu também já conheci alguns empresários que só vêm a nós, ao vosso reino nada. Mas eu acho que nós temos mais uma participação, Fê. Olá, olá, estamos de volta com o programa Amores e Dores do Empreendedor, desmistificando o RH. E o nome, né, desse projeto tem tudo a ver, de fato, com cada informação que vocês passam pra gente em cada live, né? Lembrando, né, que o nosso tema de hoje é a motivação no trabalho, como está a sua equipe. E você já se perguntou como é que está a sua equipe? Você está ouvindo tudo isso aqui? Você está pensando? Aparecem alguns rostinhos aí na sua cabeça? Aparecem aí algumas situações que você está pensando, puxa, podia ter feito diferente? Bom, na minha cabeça está passando tudo isso. Estou pensando num monte de coisa que tem que mudar. E é legal mudar, né, gente? Não é sinal de fraqueza, não. É sinal de inteligência. A gente aprende e a gente muda. E é muito legal estar aqui aprendendo com a Lei, com a Regina. Bom, eu tenho aqui uma pergunta que eu achei bem interessante, né? É muito bacana quando a gente escuta, eu pelo menos acho interessante quando eu escuto colegas falando das suas empresas, dos seus times super entrosados, motivados, que participam das ações da empresa, das campanhas e tudo funciona. Eu não sei se eles contam só mentira, eles querem se enganar ou querem me enganar, ou é verdade mesmo, porque é difícil, né? Fazer tudo funcionar e todo mundo se engajar, né? Mas eu espero que seja tudo verdade mesmo, e eu tô aqui hoje prestando atenção, porque eu também quero fazer isso. Eu quero que todo mundo funcione assim, ó, na linha, bonitinho, todo mundo animado, né? Sonho de consumo, quer. Vamos lá, se eu posso sonhar, eu posso fazer. Vamos lá. Bom, aí é o seguinte, e quando o time não tem maturidade? E quando o time não engaja? Quando não interage da forma que a gente espera, que elas fazem colocações superficiais? Tem alguma dica, uma sugestão? Uau! Bom, você sabe que é responsável pelo desenvolvimento também dos seus colaboradores, dos seus funcionários, né? O quanto você está se preocupando em realmente tornar essa equipe madura para receber desafios e para receber metas e poder sonhar alto junto com você, não é? Eu acho que eu vou um pouco além disso, Rê. É utopia nós acharmos que qualquer coisa que você vai fazer diferente na tua empresa vai dar certo de primeira. É utopia, né? Mas tem um slogan de marketing que é muito antigo, que diz assim, em tempo de crise, tira o S e crie. Né? É mais ou menos isso que nós fazemos no processo de gestão. Você vai ter crise constantemente. A diferença é o que eu faço com ela. A diferença é como eu, empresário, empreendedor, gestor, me coloco nessa posição. O que difere um conflito, e nós falamos isso na live anterior, de uma afronta? Né? O que difere um conflito de algo que seja positivo? Né? Conflito, talvez nós estejamos discutindo uma ideia e é por bem maior. Uma afronta é eu quero impor o meu ponto de vista, independente se você concorda ou não, é o que eu quero e ponto. Tudo bem, Regina? Sendo muito autoritária, é isso mesmo. Isso não funciona mais. E se eu tenho um time que é mais júnior, se eu tenho um time que é mais superficial, como colocaram na pergunta, eu preciso dosar como eu vou fazer. Sabe quando as pessoas vão fazer regime? E que assim, como tudo. Aí resolvi fazer regime, não como nada. Aí fica desidratada, fica doente. Não pode. Né? Você tem que ir num processo de cadenciar. E aí nós vamos voltar com uma palavra aqui que eu acho que vocês nem cansaram de ouvir. Sabe qual é? Eu imagino qual seja. Planejamento. Eu tinha certeza, essa palavra tinha que aparecer ainda hoje. Não é? Mas ela vai estar sempre, gente. Planejamento é em tudo. Planejamento. Não adianta eu pegar um monte de ideias positivas,
que as ideias são legais, né? E simplesmente jogá-las dentro da empresa e falar, olha, agora nós vamos trabalhar com motivação, agora nós vamos trabalhar com metas, nós vamos trabalhar com recompensa, façam aí, toma. Não é assim que funciona, né? Goela abaixo as coisas não funcionam nunca. Tem que ser alguma coisa que dê tempo para as pessoas, inclusive, experimentarem, né? E não é só isso também, Rê. Mas nesse congresso ontem eu aprendi algumas pérolas que, assim, foi bem bacana. Falaram lá que tem o cliente batata. Conhece? Tá estranho esse batata. Explica para mim melhor. Cliente batata. Você vai lá, planta e deixa crescer. Tá bom. É só isso. Você vai lá, coloca uma aguinha, cliente feijão, coloca lá uma aguinha e espera. Aí você Mas será volta. que as pessoas hoje querem ser atendidas assim? Duvido. Duvido. Aí você volta depois de algum tempo e olha a plantinha crescendo. Só que você não faz nada, ela cresce sozinha. Só que a batata está escondida debaixo da terra, né? Você nem vê ela aparecer. Aí o negócio do iceberg, né? Eu só vejo a pontinha. Na hora que eu vou olhar de fato para o meu problema, o problema é muito maior do que eu estava vendo ou do que eu estava potencializando. Então, galera, não seja o cliente batata, não vai olhar para a ponta do iceberg. Olha para a tua equipe, olha para ela com calma e veja, a minha equipe está preparada para eu colocar tudo de uma vez, porque em vez de eu motivar, eu posso desmotivar. E aí volta de novo. Quer ver você ganhar um chocolate? Qual é a palavra que eles não podem esquecer? Me ajuda, Alessandra. Nossa, de novo, planejamento. Planejamento, Regina, não vai. Isso não vai mudar nunca. E se você não tem planejamento, tenha. Né? Se você não sabe fazer, nos procure, nós ajudamos. Mas tenha. E não precisa ser o planejamento de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Faça algo pequeno. Faça o planejamento do seu mês. Deu certo, faça do bimestre. Deu certo, faça do trimestre. Porque uma coisa nesse mundo ágil que nós vivemos hoje é erre, mas corrija rápido. Porque às vezes a gente faz planejamento muito longo e não corrige. E aí você acha que a atuação de 1 ano vai motivar o seu funcionário. E ele tá com a cara assim de que já perdi o tesão? E você já passou o time e a gente perde, gente. Já perdi o tesão. Time se perde. Se tem uma coisa que se a gente não fizer no momento certo, você perdeu de novo aquela palavrinha que a gente falou lá atrás hoje. Oportunidade. É isso aí, Rê. Mas eu acredito que nós tenhamos mais uma pergunta. Vamos lá. Estamos de volta. Olha, a Roberta Oliveira passou uma situação aqui muito interessante. Olha, ela diz que o que ela percebia, né? Ela diz, o que eu percebia quando trabalhava como seletista era que não ficava muito claro o que o gestor esperava de mim e o feedback era falho. Com isso, era nítido a desmotivação de todos os envolvidos, inclusive do gestor. Olha que interessante. É assim mesmo? É assim mesmo. Faz tanto sentido, até porque o próprio gestor, né, que provavelmente tem alguém acima dele, não está recebendo também, né, as orientações necessárias. Né? Então, quem fica aí no nível intermediário é achatado dos dois lados, né? Nós já falamos sobre isso, né? Já, o feito sanduíche é complicadíssimo. Que gestor apanha de tudo quanto é lado. E dependendo do gestor, ele acaba replicando e descendo essas informações. Eu tenho uma coisa que me chama a atenção, Rê, não sei se você concorda comigo. Nós, e aí eu falo brasileiro de uma forma geral, tem uma tendência muito grande, e eu acredito que isso seja cultural, de esperar que o outro venha e me dê a orientação. Se você não tem a orientação, vai e busque. O trabalho de você ficar sentado esperando alguém te dizer faça assim, eu faço assado, é o mesmo trabalho de você levantar e ir, Regina, eu não entendi. Você pode me explicar novamente? A palavrinha proatividade. Proatividade, iniciativa. Tudo isso que você pode imaginar. Vestir a camisa da empresa. No passado nós falávamos muito isso. Era muito isso. Vestir a camisa da empresa, vestir a sua própria camisa, não importa. Faça. Né? Dentro de um momento seletista, tem algumas coisas que realmente, por estratégia, a empresa não libera. Mas pensando a gente no nosso universo, você é o detentor da informação.
Mas você sabe quais são as estratégias da sua empresa. A questão é como você comunica essas estratégias para que o sentimento de pertencer seja importante. O sentimento de fazer parte daquilo, de crescer com aquilo. Se eu não me sentir parte de alguma coisa, a tendência que eu tenho é cada vez mais me sentir fora, vou perdendo a vontade, não tenho iniciativas e não consigo me posicionar, e a tendência é eu sair fora. Então, eu sou movida a isso. Eu preciso de inputs o tempo todo. E quantas pessoas será que não são iguais a você, Sim. Regina? Ou diferentes? Né? A questão é como eu olho para a Regina sendo a minha colaboradora, sendo a minha parceira, como é que eu olho para a Regina e falo, ok, temos um desafio, Rê. O que nós vamos fazer? Nós temos uma tendência de já chegar com tudo pronto. E aí, quando a pessoa não nos atende, a gente se frustra. Nossa, frustração é um sentimento horrível, né? É um sentimento muito ruim. Mas E aí, para desmotivação, um pulinho só. Mas aí você se frustra porque a pessoa não fez o que você queria. Mas o que você queria era o que realmente precisava? Eu vejo com os meus pais, por exemplo. Vamos levá-los ao médico. Eu não quero tomar remédio, eu não quero fazer exercício, eu não quero comer sem sal. Tá bom, você não quer um monte de coisas. Mas o que você precisa? Você precisa andar todos os dias, você precisa se alimentar bem, você precisa parar de fumar. É diferente o que eu quero versus o que eu preciso. E muitas vezes nós ficamos míopes em relação à nossa realidade dentro da empresa. Para perguntar para os seus colaboradores o que realmente eles precisam, não o que eles querem. Alinha, calibra. Quando você conversa com as pessoas, fica tão mais simples. E nós estamos falando de trabalho, mas isso é trabalho, isso é relacionamento pessoal, familiar, conjugal, com filhos, com amigos, com todo mundo. Eu não consigo desassociar isso da nossa vida. Agora, imaginem o grau de importância que essa pessoa tem quando ela se sente totalmente comprometida. É uma outra história, né? E a gente já falou aqui, sempre a gente vem debatendo isso. Se você está com algum problema e você não está conseguindo resolver isso junto com a sua equipe, procure um profissional que possa te ajudar nesse processo. É muito sofrimento você continuar derrapando na mesma questão e você não está conseguindo resultados com isso. Então, tem muitos profissionais no mercado hoje que podem te ajudar a fazer ações específicas, te ajudar nesse processo, envolver, engajar a sua equipe. Inclusive nós. Nós estamos aqui para isso. Mas nós temos mais uma pergunta, Fê. Meninas, motivação and dinheiro. Uau. Motivação e dinheiro. Chegou uma pergunta aqui muito interessante e fala exatamente dessa equação aí, como encontrar esse equilíbrio, né? Os funcionários da empresa sempre falam de dinheiro quando falamos de motivação. É possível virar essa chave? E como fazer isso? Difícil, hein? É uma mudança de cultura, né, às vezes. E isso é uma questão muito pesada, às vezes, para resolver, né? Você conhece realmente como é que a cultura está dentro da sua organização? Como é que as pessoas realmente conhecem o seu propósito? Aquilo que a gente já falou aqui. Eu vou além, né? Quem criou esse mundo? Quem criou esse hábito de que eu preciso fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa? E, novamente, quando nós falamos de cultura, de propósito, eu falo de quebra de paradigmas. E quem tem que começar não é a equipe, é você. Sempre será você. Você será o maior responsável. Seremos nós nas nossas empresas. Sempre é você. O que nós começamos a fazer, e às vezes sem ter a consciência, é que nós montamos planos mirabolantes, mas nunca dói na gente. Sempre dói no outro. Eu vou fazer um programa de recompensa, mas se o meu funcionário não fizer, ele perde tanto. Você perde o quê? Pois é.
Não, mas o meu funcionário, eu estou perdendo dinheiro e o seu funcionário está perdendo o quê? E eu não estou aqui com uma visão fantasiosa, tá, gente, de achar que nós somos empresários e que nós temos que bancar tudo. Não é isso, muito longe disso. Mas quando você chega com tudo muito definido, essa regra de que eu vou trocar trabalho por dinheiro é muito forte. E mudar isso é muito trabalhoso, é muito desafiador e não é assim. Não. Requer às vezes um bom tempo seu, né? Tomar consciência desta questão. Aquela palavrinha que a gente não abandona, começar a planejar melhor as suas estratégias. E às vezes até o mercado pode te dar algumas dicas disso, né? Faça um benchmark. Hoje, quantas empresas não fazem ações muito simples, que são assim, coisas pequenas e que você pode implantar na sua empresa de uma forma não igual, mas com a sua cara, né? Então vá fazer benchmarking, vai conhecer como é que o mercado em que você atua está tomando algumas ações, como é que eles estão organizando questões pequenas que envolvem esse assunto. Então, assim, benchmarking para mim é sempre, né? Quanto mais atualizado, melhor. E claro, né, gente, vá procurar também ações que o mercado está te oferecendo. E aí é desenvolvimento. Pois é. Fazer benchmark não é copy-colle, ok? Copy-colle só funciona para Excel. Fazer benchmark é você ir lá olhar, como a Regina bem disse, interpretar e adequar. A realidade das empresas são diferentes, principalmente porque as pessoas são diferentes. Mas muitas vezes as pessoas pensam, eu preciso ter muito dinheiro para fazer as coisas. Não, são coisas pequenas que eu posso fazer. Tem empresas que trabalham com processo de reconhecimento. E o que é reconhecimento? Eu posso colocar o nome do meu funcionário num painel na empresa, num site da empresa, e aproveitando para fazer uma propaganda da Cliniplay, tem alguns clientes meus, por exemplo, que estão fazendo lives com os funcionários. Olha aí. Aqueles funcionários que são funcionários que se destacam, que atendem bem ao cliente, que fazem processos diferentes, eles estão fazendo live dentro de um canal interno da empresa para dizer o que eles fizeram e qual foi a recompensa e deixando lá qual é a melhor prática dele. Olha que bacana, quanto eu gastei para fazer isso? Essa pessoa chega com todo orgulho em casa e fala, olha, sou eu aqui. E isso não custou dinheiro. Existem várias pesquisas que dizem que o que faz com que as pessoas saiam da empresa não é salário. Salário é a pontinha do iceberg. Salário é a cerejinha do bolo. Em entrevistas de desligamentos que eu já fiz, é sempre assim. A empresa não tem claro qual é o objetivo, eu não sei qual é o meu papel, eu não sabia qual era meu papel na empresa, o meu gestor não era bom, o clima na empresa era horrível e ainda ganho mal. Então, a cerejinha do bolo. E ainda ganho mal é a diferença. Agora, se você já criou uma cultura na tua empresa que tudo é por dinheiro, talvez você vá ter que mudar algumas peças, né? Algumas pessoas. Primeiro você vai ter que começar a fazer um trabalho. E entenda que esse trabalho vai te gerar problemas. Então, entenda, gestor, empresário, que você vai ser um resolvedor de problemas. Olha, que nome bonito, não? Nossa, resolvedor de problemas. Eu gostei disso. É bom. Nós seremos resolvedores de problemas. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Eu não gosto da palavra difícil. Alguns mais fáceis, outros mais desafiadores. Mas nós vamos resolver problemas. Quantos problemas você já resolveu hoje? Olha, pelo menos uns 3. E todo dia aparece um problema diferente. E que bom, né? Que bom, porque é ele que me faz aprender, né? Se eu não passar por esses desafios, por esses problemas, a questão não vai andar, né? O quanto eu, quando era gestora dentro de empresa, principalmente, não tive questões desafiadoras para tratar com a minha equipe, né? E aí, às vezes, em quantos momentos eu não chamei a equipe e disse para eles: puxa, vocês podiam me apresentar uma solução, vocês podiam me apresentar uma ideia, por que vocês não me trazem algo que realmente seja desafiador e que a gente pode construir juntos?
Isso não motiva uma equipe? Juntos, para mim, é a palavra principal. Mas falarmos em juntos, vamos lá, Fernanda, estamos juntas em mais uma pergunta? Aí, resolvedoras de problemas. Você também gostou, né? Adorei. E aí, nós estamos aí a 15 minutos do final da nossa live. Eu já ouvi um monte de ideia, um monte de coisa nova que eu não imaginava. E tô animada com todas essas possibilidades aí que se abriram. Mas aí eu vou deixar para vocês, resolvedoras de problemas, uma pergunta muito interessante. Vejam bem, se eu aplicar tudo que eu ouvi hoje, tudo que eu aprendi hoje, eu vou ter garantia de sucesso? Ô, Senhor! Vocês são resolvedoras de problemas. Ô, Senhor! Eu gostaria, viu? Eu gostaria queria realmente ter uma bolinha de cristal e dizer assim, sim, a partir deste momento você vai ter sucesso. Oh, gostaria, de verdade. Acho que eu ficaria rica. Muito. Né? Se eu conseguisse... Se a gente tivesse sempre a receitinha do bolo, seria fundamental. E a garantia do sucesso sempre. E falando em garantia de sucesso, eu lembrei agora de uma coisa, e talvez seja cultural também no nosso país, que é a cultura de não aceitar erros. Errar faz parte. O fracasso, o insucesso faz parte. E se ele não acontecer, que graça vai ter o sucesso? Não é? Poxa, faz parte errar. Faz parte dar com a cabeça, faz parte empreendedor falir. Aliás, existem com quem não aconteceu isso? Existem aí algumas máximas que dizem, né, que para você ser um bom empreendedor você tem que ter falido pelo menos 2, 3 vezes para depois você ter sucesso. Não desejamos isso para você, tá? Não. A gente tem certeza que a partir de agora, com tudo que a gente já conversou aqui, a gente só vai te ajudar a ter sucesso. Mas encare esse fracasso como um enorme desafio e uma forma que vai te ajudar a fazer melhor. Fazer melhor, aprender mais, a se fortificar, a criar casca. Empreendedor no Brasil tem que ser cascudo, né? Então, é garantia de sucesso que nós estamos falando? Eu vou inverter um pouco a pergunta da pessoa que fez. É garantia de você errar menos. Mas, novamente, voltamos uma palavrinha básica que nós mal falamos hoje. Se você não tiver planejamento, se você não souber exatamente o que você quer fazer, né, a probabilidade de você errar ela aumenta muito. Se você não conhece as pessoas que estão contigo, a probabilidade de você errar aumenta. Se você não escuta o que as pessoas querem, e se você não trabalha de acordo com os seus valores, e valor é inquestionável, não dá para questionar o valor das pessoas. Não. Consigo questionar os seus? Não. Você pode até não ser a favor de alguns valores meus, mas no mínimo você tem que respeitar, que isso é condição sine qua non para a gente se relacionar. Não é? Então, isso para mim não tem discussão. É entender o valor do outro. De novo, gente, estamos falando de empatia, né? Também. É verdade. Se coloca no lugar do outro. E aí, muitas vezes nós pegamos o nosso chapéu e queremos colocar na cabeça do outro. Não cabe. Não cabe. Planejamento, como a gente já falou aqui, não é uma coisa estanque. Eu planejei, tá, sim, vai correr dentro do planejado. Quantas vezes você não vai ter que rever esse planejamento? Não é nada engessado, é algo dinâmico. E quanto mais dinâmico ele for, mais desafiador ele é. Agora sim, de quem é a responsabilidade de fazer esse planejamento? Voltando lá para o tema principal, né, que é a motivação. De quem que é a responsabilidade de fazer esse planejamento? Depende. Tem tantos fatores envolvidos aí. Depende. Eu posso colocar como responsabilidade de fazer esse planejamento todos dentro de uma organização, se eu me sinto segura e confiante com essas pessoas. Ou eu posso escolher, eu vou fazer o planejamento da empresa junto com a minha equipe de gestores e o planejamento tático é feito com todo mundo. É uma alternativa. A questão é, gestor, empreendedor, empresário, aonde você está? Qual é o patamar que você se colocou? Você se colocou num patamar, e eu já vi muitas vezes isso. Nossa, chega um funcionário, a diretora vai almoçar comigo? Gente, a diretora é uma pessoa como qualquer outra. Ela tem dor de barriga, ela tem sono, ela tem problema, ela tem fome. Qual é a diferença? O status de um cargo
E aí nós voltamos, né? A gente já falou disso algumas vezes, Rê. Por que as empresas maiores hoje, as empresas multinacionais, têm tanta dificuldade em contratar pessoas? Justamente porque as pessoas elas não conseguem se enxergar com acesso às pessoas que estão mais acima. E eles se posicionam num local mais acima, né? E eu acho que assim, principalmente para a geração Z que está chegando aí, até a Y mesmo, né? Eles estão chegando para quebrar essas barreiras. Eles não querem, eles querem ter acesso às pessoas e eles querem dialogar, eles querem se fazer ouvidos. E como é que você vai impor essas barreiras na tua empresa? É difícil fazer isso. Quem disse que era fácil? Em momento nenhum a gente disse isso, né? É trabalhoso? Quem disse que era fácil? É angustiante? Sim, é. Vai te dar trabalho? Muito. Vai doer? Vai. Vai. Vai ser uma cicatriz aberta que você vai ter que tirar. Agora, eu quero tirar. Você quer? Tem dias que não, mas eu tenho certeza que na maioria das vezes você quer que ela cicatrize. E às vezes para cicatrizar você tem que abrir. Né? Eu me lembro, exemplo mórbido, gente. Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, 14 anos, 13, mais ou menos por aí, isso já faz algum tempo. Nossa, me senti uma velha agora. Mas já faz algum tempo, né? Eu caí e quebrei o pé. E o meu pé calcificou do lugar errado, né? O osso não calcificou direitinho. Aí quando eu voltei no ortopedista, ele falou: nós vamos ter que quebrar o seu pé novamente para poder calcificar de novo. Você quebrou o pé de novo? Eu não. Eu não gostaria disso, não. Eu não. Consequência disso, até hoje eu sofro com o meu pé. Né? Porque incha, porque dói. Ficaram sequelas. Mas foi uma escolha minha. Impulsiva ou não, madura ou não, acertada ou não, foi uma escolha minha. E eu trago consequências disso por uma vida, né? Você fala aí, eu tinha 13, 14 anos, eu tenho, não importa quanto tempo, né? Mas é um tempo para sentir a dor que ela ficou, né? Ela tá em você. E falar para vocês que não dói, claro que dói. Que você vai se rasgar todos os dias para você entender o que está guardadinho lá. É gostoso fazer isso? Não. Porém, é necessário. Pois é. Fácil. Eu queria te contar não sei se você sabe, uma historinha. Você sabe que nós temos um único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura Portuguesa, que foi José Saramago. Você sabe que ele não aceitou o Prêmio Nobel, e pelo menos o dinheiro? Por quê? Não sabia. Ele não aceitou porque ele dizia que a obra dele era muito maior do que receber aquele dinheiro. E para isso, ele já estava satisfeito. Quantos de nós conseguimos chegar a uma altura da vida e dizer que estamos completamente satisfeitos com aquilo que construímos? O que você vai deixar, né? Exatamente. Então, tá vendo, gente? Nem sempre dinheiro é o mais importante. Ele poderia ter aceitado esse dinheiro? Sim. Mas a obra dele falava muito mais alto do que isso. Tudo que ele deixou falava muito mais sobre isso. E quantas pessoas, se nós formos trazer, né, para a realidade hoje, quantas pessoas não fazem trabalhos sociais e tá aí uma coisa que engaja muito, tá aí uma coisa que motiva muito os funcionários, quando você faz uma causa social de verdade, né, séria, e que não querem reconhecimento, não querem sair na mídia falando. E, gente, não é assim fazer o bem sem dizer a quem, não é isso. Até porque eu acredito de verdade que quando você faz o bem, você tem que divulgar realmente. Porque se você divulga, você estimula outras pessoas a fazerem, né? Mas eu não preciso fazer com que isso se torne uma via sempre financeira do processo. Sim. Motivar as pessoas não precisa ser dinheiro. Motivar as pessoas precisa. Se a gente pudesse fazer um resumão aí, para fechar nossa live, faltando 5 minutos para acabar, né? Motivar as pessoas, estabelecer um programa de motivação, para mim, é muito mais
Primeiro, conheça os seus profissionais. Não tenho como fugir disso. Até para eu entender o que dá tesão para as pessoas fazerem. Seguirem em frente, né? Seguirem em frente. Porque a coisa mais difícil que tem, e eu já passei por isso e eu acredito que você também, é quando a gente levanta da cama e fala, que saco, vou ter que ir trabalhar. Que você olha no relógio, 1 hora parecem 2, 2 horas parece um dia é uma eternidade. Aí tem aquela coisa que acontece que eu acho assim, vamos fazer happy hour. Aí eu me pergunto, o que significa happy hour? Se a gente for pegar o sentido da palavra. Hora feliz. Ok, então eu só tenho 1 hora feliz quando eu estou fora da empresa? Já pararam para pensar nisso? Para mim tem que ser no mínimo 1 hora de celebração de tudo que aconteceu no restante do tempo. Pois é, mas não é isso, né, Rê? Happy hour não é isso. Vamos colocar na realidade. Sendo real, não é. Vamos colocar trazer. Happy hour é todo mundo sair, a minha patotinha, é o meu círculo, são todas as pessoas que fazem parte da minha patotinha saírem para beber alguma coisa, dançar em qualquer ambiente que seja bacana para mim e falar mal de quem? Será que é do chefe? E da empresa. Mas que bendito happy hour é esse que você fala mal do chefe, fala mal da empresa e aí eu me pergunto, por que continua? Né? Mas da mesma forma que eu pergunto, para que o profissional continua na empresa falando mal do chefe da empresa, eu pergunto para você, empresário, para que você continua com esse profissional? Você tem 2 caminhos possíveis: sentar em cima do problema e continuar reclamando, ou tomar alguma ação, seja essa ação qual for. Treinar, desenvolver, mandar embora, contratar outro, seja ela qual for. Novamente, desde que eu tenha reacerta, planejamento. Olha que coisa boa. Né? Não tem como fugir disso. Então, eu preciso conhecer os meus profissionais, eu preciso entender o que eles precisam fazer, né? Eu preciso saber quais são os meus valores, para onde a minha empresa está caminhando, né? Aonde eu quero chegar, né? E aí, como é que eu consigo envolver os meus profissionais para trazer junto para motivar pessoas? E aí eu posso ficar aqui pelo menos 1 hora, 2, 3, falando para vocês coisas que nós podemos fazer para motivar pessoas. Esse exemplo real da reserva pode ser uma coisa? Sim. Pode, mas nós temos empresas, por exemplo, que trabalham com quadro de reconhecimentos, aquela empresa que faz live, uma outra empresa, se vocês forem lá no McDonald's da vida, funcionário do dia, funcionário do mês, e que faz uma diferença absurda, né? Empresas que fazem programas de reconhecimento, por exemplo, tem lá uma reunião bimestral, trimestral, chama a pessoa no palco e pede para a pessoa explicar o que ela fez e quais foram os resultados alcançados. E olha que tudo isso, eu não estou falando nada de dinheiro. Não mesmo. É experiência. E hoje a diferença realmente é o quanto você pode experimentar diferente, né? O quanto você pode dar essa oportunidade. E vá conhecer o que os seus colegas estão fazendo e traga para a sua empresa com a sua cara. Experiência, galera, é tudo de bom.com.br, né? A gente trabalha tanto em marketing agora, a experiência do cliente, porque o cliente tem que ter uma experiência agradável. Seu funcionário, seu colaborador, seu prestador de serviços não é o seu cliente também? E aí eu me preocupo com a experiência do cliente lá fora e a experiência do cliente aqui dentro, que tem um nome bonito, sabe? O nome em inglês, a gente tem a tendência em falar só em inglês, né? Employer Branding, ó. É isso mesmo. Que nada mais é, galera, nada mais é do que qual a experiência que o meu profissional tem dentro da empresa, né? Que é olhar por que as pessoas gostam e querem tanto trabalharem no Google, querem tanto trabalhar no Facebook, em startup. A experiência é diferente. E aí, falando de experiência, eu conto aí com a ajuda de vocês também para entrarem nas nossas redes sociais,
lá colocarem as experiências de vocês, compartilhem conosco um pouco disso, né, para que nós possamos trazer exemplos mais reais além dos nossos clientes, né? Deixem as suas críticas, as suas sugestões, as suas perguntas, será um prazer respondê-las. E estamos chegando ao final, Rê. Pois é, tudo como a Fernanda diz, tudo que é bom dura pouco. E o nosso já foi, ó. Estamos aí nos momentos finais. Eu só queria deixar uma dica para quem quer conhecer um pouquinho do que é motivação intrínseca. Assistam Menina de Ouro, né? É um filme, para mim, muito delicado e que mostra de uma forma muito emocionante o que é realmente você ter um motivo para sua vida, para o seu sonho. É isso aí, galera. E quarta-feira da semana que vem nós vamos falar também de um tema que você nem gosta. Como eu posso medir o rendimento do meu profissional? Vamos falar sobre indicadores. E eu tenho certeza que você vai gostar também, tá bom? Uma ótima tarde, fiquem todos aí em paz, aproveitem agora as festividades que vão acontecer no mês de dezembro e eu tenho certeza que você vai estar aqui na próxima quarta-feira com a gente. Até mais! Até mais e até quarta-feira, galera!